Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem. Sejam bem-vindos aí ao reinício das atividades letivas, né? O semestre 2021/2 na universidade, que vai voltar também no modo remoto, né? Com a novidade aí de que algumas aulas serão presenciais, né, nesse segundo semestre. Bom, pessoal, a nossa disciplina aqui, a disciplina de análise, né, é uma disciplina específica do curso de matemática que tem por objetivo apresentar para vocês alguns conceitos relacionados à construção, à estrutura dos números reais, né, e dentro dos vários conjuntos de números que nós conhecemos, né, que vocês conhecem, né, são os mais famosos, digamos assim, né, os números naturais, os números inteiros, os números racionais, né, que são aqueles números que ocorrem com mais frequência, especialmente quando se resolvem problemas da matemática do ensino fundamental e médio, né, e o conjunto dos números reais, que contém, além dos números citados anteriormente, contém os números irracionais, né? A união do conjunto dos números racionais com os irracionais que forma o conjunto dos números reais, que tem uma série de propriedades que o diferem, né, dos demais conjuntos. Então, a gente consegue estabelecer, né, formalizar algumas propriedades do conjunto dos números reais nesses estudos que nós vamos fazer aqui na análise matemática. Vocês conhecem muitos conceitos do cálculo diferencial, do cálculo integral, especialmente cálculo de derivadas, cálculo de integrais, cálculo de limites, né, que envolvem o estudo de funções, a ideia de vizinhança de um ponto, a ideia de processo infinito, a ideia de convergência, né? E isso tudo dentro do conjunto dos números reais, né? Através de diversas definições, a gente pode estabelecer alguns resultados com um certo rigor, né? E, evidentemente, dependendo dessas restrições que nós estamos enfrentando, né, a gente vai tentar trabalhar essas ideias aí ao longo desse semestre. Bom, já no semestre passado, né, eu tive uma turma de análise. Essa é uma disciplina que tem muitos livros que podem ser usados como referência, né? E eu gosto muito de um livro do Elon, que tem assim, alguns resultados mais importantes sobre o conjunto dos números reais, sobre o estudo de funções, sobre a ideia de limite, o conceito de derivada, etc., né? Então, eu uso esse livro como referência, né? Tem um livro também do Di Jairo, que fala sobre esses conceitos. Então, ao longo das aulas, a gente vai utilizar, né, essas duas fontes aí como referências bibliográficas. Então, assim, né, pessoal, conforme a gente já vem trabalhando desde o ano passado, né, neste semestre de 2020/2, a gente vai utilizar o Zoom, né, como a plataforma de comunicação aqui nas aulas síncronas, nessas atividades que vão ter início às 21 horas, tanto nas terças quanto nas quintas-feiras, né? Eu vou gravar as aulas, né, e elas serão posteriormente publicadas numa playlist lá no YouTube. Como isso eu já vinha fazendo no semestre anterior, eu vou fazer também neste semestre, né? Além disso, né, eu vou usar o Moodle como repositório de materiais complementares, né, tem textos, planilhas do Excel, etc. Qualquer outro recurso que eu venha a usar, eu vou utilizar o Moodle para mostrar para vocês, né, o material utilizado.
As atividades de avaliação também serão disponibilizadas ali no Moodle, né, e com um prazo e formato de entrega definidos, né, e então vocês deverão responder, né, deverão enviar os arquivos correspondentes às atividades de avaliação, então esses arquivos deverão ser postados no Moodle, né, não é através do e-mail do professor que deve ser feita entrega de avaliação. Tá? Eu não aceito entregas de avaliações pelo e-mail, porque o e-mail não foi feito para isso. Né? O e-mail foi feito para outras coisas, para se comunicar, mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, esclarecer uma dúvida, né? Aí tudo bem. Tá? Mas o Moodle foi definido pela universidade, né, como sendo o ambiente de troca, né, de informações e recebimento de arquivos correspondentes à atividade de avaliação e outras funções do Moodle que vocês bem conhecem. Muito bem. Então, eu vou abrir aqui o arquivo do plano de ensino da disciplina de análise, né, fazer uma leitura detalhando algumas informações que constam ali, e se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem perguntar sem nenhum problema. Bom, então vocês estão vendo aqui, né, o ambiente do Moodle. Tem na parte superior aqui o plano de ensino, o link aqui do Zoom, né? Tenho aqui a inscrição para aula presencial, já vou falar um pouco mais sobre isso, né? Tem uma entrevista aqui com o Marcelo Viana, que ele deu no semestre passado, quem tiver interesse em ouvir um pouco as ideias do diretor-geral do INPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que tem sede no Rio de Janeiro, né, que é um instituto de pesquisa, né, de formação de matemáticos, que tem tanto pesquisadores brasileiros como de outros países que lá trabalham, né, e ajudam a desenvolver a matemática no Brasil e no mundo inteiro. E aqui, pessoal, tem, então, o link da playlist no YouTube, né, onde os vídeos serão publicados à medida que as aulas forem se sucedendo, e aqui os textos de apoio, né, que eu disse para vocês, né? Então, são textos que eu já usei, né, no semestre anterior, estão ali, né, muitos deles poderão ser aproveitados, então eu já deixei ali, né? Então, na medida que a gente for desenvolvendo, eles estão aqui mais ou menos ordenados, né, pelos assuntos que a gente vai trabalhar. A gente vai começar a trabalhar o conjunto dos números reais, né, vai fazer um estudo desse conjunto, depois a gente vai passar para limite de funções e assim por diante. Tá? Então, acho que serão bem úteis estes textos que estão aí disponíveis no Moodle, né? A gente vai utilizar paulatinamente cada um deles. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, no plano de ensino. Então, se vocês têm acesso ali ao Moodle, já podem abrir o arquivo, né, ou acompanhar aqui na tela. Então, está aqui, né, o nome da disciplina, os horários. Aqui até me equivoquei, né, 3NP e 5NP. Tá? Depois eu corrijo. Então, está aqui o link do Zoom, né, para as aulas síncronas. Tá? A playlist do YouTube, está aqui o link, né, de acesso às videoaulas. Né? E então aqui, pessoal, já aparece, né, esta informação de algumas das aulas do semestre 2021/2 serão presenciais por decisão da universidade e definiu um percentual de 20% aproximadamente das aulas que devem ser presenciais. Então, a Escola Politécnica analisou, né, esta decisão e definiu que as diversas disciplinas têm datas específicas para as aulas presenciais, para que não haja, né, numa mesma data, muitas turmas tendo aula ao mesmo tempo, né, para evitar que muitas pessoas se aglomerem lá nos prédios da universidade. Tá? Então, foram distribuídas as turmas, né, as aulas foram distribuídas,
E no nosso caso aqui, no caso da análise, no mês de agosto, né, estão previstas 2 aulas presenciais nos dias 17 e nos dias 19 de agosto. Depois, em setembro, 21 e 23, depois em outubro, 19 e 21, e finalmente em novembro, 16 e 18. Né? Então, caso essas aulas presenciais sejam realizadas, deverão ser neste local aqui, no prédio 10, na sala 204. Né? Então, eu vou conversar um pouquinho aqui, vou interromper o compartilhamento. Né? Então, antes da gente ir adiante ali no plano de ensino, né, eu quero comentar com vocês que as aulas presenciais, né, elas foram uma decisão institucional, né, que tem por objetivo, né, passar essa ideia de que, aos poucos, né, à medida que o tempo vai passando, que as pessoas se sentem mais seguras, que as atividades devem retomar, né, a normalidade. Né. No entanto, a preocupação da universidade, a minha preocupação, que eu estou expressando agora aqui com vocês, é que a gente faça essa retomada, a gente faça essas atividades presenciais de forma a mais segura possível. Tá? Então, a minha pergunta para vocês, direta a respeito desse assunto, é se vocês realmente têm interesse em participar das aulas presenciais, né, porque esta realização vai depender da inscrição, né, dos alunos nas aulas presenciais. Tá? Aqui, como a turma é pequena, certo? A gente pode conversar, né, e definir aqui, ou pode ser hoje ou na próxima quinta-feira, a gente pode definir hoje, acho que não vejo problema sobre isso, né, se realmente, né, haverá ou não a aula presencial, visto que, né, a gente pode trocar uma ideia, se vocês todos disserem assim, não, professor, nós nos sentimos à vontade, nos sentimos seguros, vamos lá, ok, eu vou lá, não tem nenhum problema. Por outro lado, se vocês acharem que, por enquanto, não é oportuno, que vocês não estão se sentindo seguros, né, então eu gostaria de saber, né, a opinião de cada um de vocês. Vocês podem abrir o microfone e falar um pouquinho sobre essa questão, por favor. Então, para mim, eu acho que só desse dia aqui, que é nesse horário, né, o NP, fica bem complicado, porque eu não teria nada no campus, né? Mas eu também tô pelos colegas também. Se tiver, eu vou, né? Se tiver, eu também vou, assim. Mas se não, esse horário eu acho que fica complicado, né? Porque não teria nenhuma aula lá no campus, eu sairia do estágio umas 5, aí não valeria a pena vir para casa também, daí acho que esperaria muito lá. Então acho que esse horário fica complicado. O outro eu acho possível daí, do outro dia, né? O LM, né? Mas... Não, mas por exemplo, eu acho que deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma confirmada aqui. Eu acho que as nossas aulas são todas no NP, viu? São todas NP? Deixa eu dar uma olhada aqui no horário certo. Eu tô confundindo, então. Eu acho que eu coloquei LM ali, mas eu me equivoquei, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Não, então foi... Eu errei, então. Porque eu tenho o horário aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, realmente, tanto terça quanto quinta-feira é no horário NP. É isso mesmo. Então... Mas eu acho que quinta, daí eu tenho como eu tenho uma outra disciplina junto, deixa eu só confirmar, aí fica viável, porque daí eu já estaria pelo campus, inclusive variáveis complexas, que é com o senhor também, que é com o professor, então eu já estaria pelo campus, né? Então quinta é mais viável para mim, assim, se for ter a certo. presencial. Pois é, eu até ia perguntar se variáveis complexas coincidiu as datas, porque daí ficaria mais fácil também. Deixa eu até posso olhar aqui, ó, só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no plano de ensino das variáveis complexas. Como é que ficou? Que como variáveis complexas um encontro semanal, né?
Vamos ver se ela coincidiu ali. Deixa eu... Está em outro arquivo, peraí. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Tanta informação que a gente acaba... É que, como a primeira aula de a variável complexa é na quinta-feira, eu ainda não finalizei o plano de ensino. Deixa eu achar aqui na planilha do Excel aqui que foi enviada para nós com as datas. Aí eu posso olhar especificamente as variáveis complexas. A primeira aula, agora em agosto, é dia 19. 19 de agosto tem aula prevista presencial para variáveis complexas. E aí, daí coincidiria, né? Na quinta-feira, dia 19, poderíamos ter tanto aula presencial nas variáveis complexas quanto de análise. Vamos ver os demais colegas aí. Para mim, professor, poderia ser, como eu falei ontem em algumas aulas que a gente teve, se tiver aula presencial, eu irei participar, se eu puder, né? É difícil a gente poder falar, né? Eu falei ontem para os professores, dia 19, falta muito tempo, né? A gente imagina o que vai estar lá, né? A gente, talvez 2, 3 dias antes a gente consegue dizer se vai participar ou não. Mas, para mim, nas terças ficaria bom de eu participar. Nas quintas-feiras ficaria muito ruim, porque eu trabalho num cursinho e eu dou aula até às 8h30 da noite. E daí vou chegar lá, não sei se eu conseguiria chegar às 9, né? Uhum. Daí, estando em casa, eu dou aula de casa, do cursinho remota, né? E daí terminando 8h30 a minha aula, 9 horas eu consigo assistir a aula pelo computador, né? Uhum. Terça eu conseguiria ir na aula presencial. Pois é. Vamos ver o que a Gabriela diz ali. Oi, Gabriela, por favor. Professor, na realidade, eu não tenho intenção de participar pela questão do deslocamento, né? Eu moro em Gravataí, questão de ir até a PUC, retornar, questão de ter menos gente circulando também, dá um pouco mais de medo, assim, né? De circular na rua também. Sim. Né? Então, pelo horário da noite. Então, a princípio, eu não tenho intenção de participar. Tá. Presenciais. Certo. Não, tudo bem. Como a própria universidade se manifestou, né, a participação nas aulas presenciais nesse momento não será obrigatória, né? É uma forma de, aos poucos, as pessoas pensarem nessa questão e irem retomando na medida do possível, né? Então, assim, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou abrir aquele arquivo ali com as inscrições, né, para a aula do dia 17, né, que é na terça-feira da outra semana, certo? Vocês pensem, né? Vocês pensem um pouco mais sobre o assunto, vejam qual é a melhor situação para vocês, né? E aí, na quinta-feira, a gente vai ter tempo, né, até lá, de definir, porque a gente tem aula essa semana e a semana que vem ainda, né? E aí a gente combina direitinho o que será feito, né? Porque eu entendo assim, pessoal, como aqui a turma é pequena, né, não vejo muito problema, né, da gente fazer uma combinação, tá? Se a gente conseguir chegar, né, numa solução que seja boa para todos, tá? Então, vamos ver se a gente consegue achar uma solução que fique bom para todo mundo, tá? De minha parte, não tem muito
muito problema, porque eu moro próximo aqui à universidade, então, né, mas eu entendo, né, que por diversas razões, né, pode ser difícil para um ou ir para outro, né, por questão de trabalho, deslocamento, enfim, né, eu entendo e vou respeitar a posição de cada um, né, e é importante que vocês, então, pensem ali né, depois a gente pode retornar a conversar aí com mais calma na quinta-feira. A gente tem um tempinho ainda para fazer esse planejamento, né? Tem 2 colegas aí que não estão presentes hoje, podem depois também se manifestar. Tá? Mas então tá. Então vamos voltar ali ao nosso planejamento. Bom, então, enquanto, né, essa situação de aulas remotas for mantida, né, as atividades de avaliação serão também feitas em formato remoto, em formato online, né, e serão realizadas 4 atividades, tá, que às vezes eu posso dividir alguma dessas atividades em 2, aí vai depender, tá, vai depender do andar da carruagem aqui, né. Então, a princípio, serão realizadas 4 atividades, né, da mesma forma que eu já fiz em outros semestres, né, eu vou postar lá uma tarefa ali no Moodle, né, com um certo prazo de entrega, vocês terão alguns dias, poderão fazer a entrega lá no Moodle, né, do arquivo, geralmente em formato PDF, entrega lá, aí passo alguns dias e eu faço a avaliação, né, e dou um retorno para vocês. Tá? E aí, no cálculo do grau G1, né, será considerada esta fórmula aqui. Ó. O G1 vai ser a soma das 3 maiores notas daquelas 4 atividades divididas por 3. Tá? Então, eu vou fazer a média das 3 maiores notas dentre as 4 avaliações realizadas. E como vocês sabem, né, se o grau G1 obtido através dessa fórmula for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado, né? Pelas regras da universidade, essa é a condição necessária e suficiente. Se não, se o G1 for menor que 7 e maior ou igual a 4, né, o aluno pode fazer o grau G2, que é uma prova com todo o conteúdo do semestre, lá no mês de dezembro, e para aprovação, então, o grau final, que é a média de G1 mais G2 sobre 2, né, o resultado dessa fórmula tem que ser maior ou igual a 5. Aí para o aluno conseguir a aprovação. E nas demais situações, o aluno está reprovado. Então, enfatizo aqui que todas as atividades vão ser postadas no Moodle, né, e da mesma forma, né, os arquivos com a entrega das atividades deverão ser postados lá. Né, não vou aceitar a entrega através do e-mail, que isso realmente desorganiza aqui minha atividade, não é possível. A publicação das notas é no sistema de publicação de graus, né, que é o ambiente oficial de publicação das notas dos alunos nas disciplinas de graduação, e quando a nota é publicada, pelo que eu sei, vocês recebem uma mensagem no aplicativo da PUC, né? Então vocês têm condições de acessar a nota assim que ela é publicada. Da mesma forma, o grau final, né, no mês de dezembro, vai ser publicado antes do G2, o grau G1, né, para que vocês possam se organizar se tem ou não necessidade de fazer o G2. Então, vocês vejam, tá, pessoal, que as atividades de avaliação, né, elas têm um número bem determinado, né, vão ser 4 atividades, tá, e dessas 4 vão ser consideradas as 3 melhores notas. E é isso, né, depois dessas atividades será o G2, não tem nenhuma atividade extra, né, a denominação passou a ser diferente, né, e a fórmula de cálculo também modificou, tá? Isso foi aprovado pelo colegiado da Escola Politécnica. Então, conforme eu disse para vocês, né, esses são os livros aqui da bibliografia básica, o livro do Ávila, que é um livro de análise matemática voltado especificamente para a licenciatura,
né, o livro do Elon Aires Lima, de análise real, volume 1, segunda edição do Rio de Janeiro, pelo INPA em 93, e o livro de Jairo, né, que é de análise, publicado pela LTC, que tem acesso online, né, através também do site da biblioteca da universidade. Esse é um bom livro, né, e pode ser útil para vocês aí na hora de esclarecer alguma dúvida, ver exemplos diferentes daqueles que eu faço em aula, né, enfim. Então, é um bom recurso, já que tem o acesso online, né, vocês não precisam se deslocar para acessar esse material. Então, aqui, né, além das referências complementares, que contêm livros, né, alguns mais antigos e outros que têm menor quantidade ali no site da biblioteca, vocês têm a previsão, né, dos conteúdos a serem desenvolvidos, né, aqui na disciplina de análise, né, começando pela data de hoje, que é 3 de agosto, né, com a apresentação da disciplina. A gente vai começar a estudar o conjunto dos números reais, né, a gente vai fazer esse estudo em algumas aulas, a gente vai estudar os subconjuntos dos reais, os intervalos, etc. Eu destaquei em vermelho ali as aulas presenciais, apenas para lembrar, né, para reforçar, mas a gente está fazendo essa combinação, vamos nos próximos dias definir. E assim vai, né? A gente vai ver diversos teoremas sobre o conjunto dos números reais. A gente vai chegar, então, à definição, né, de que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo, né? Então, é um conjunto que tem diversas propriedades e diversas características que o diferenciam, por exemplo, do conjunto dos números racionais, que o diferenciam do conjunto dos números inteiros, né? Então, o conjunto dos números reais ele tem diversas propriedades que tornam esse conjunto realmente único, né? E muito importante que ele foi evoluindo, né, com o tempo, né? Na época da matemática desenvolvida na Grécia, ali, nos séculos 3, 2 antes de Cristo, né? Por muito tempo, né, naquele momento histórico, se considerava que só existiam as frações, né? Os matemáticos, os filósofos da época, e a matemática grega era bastante desenvolvida, né, consideravam que só existiam frações, né, que todos os problemas de matemática, de física, enfim, tudo poderia ser explicado através da divisão de números inteiros, que são os chamados números racionais, né? Então, eles conheciam, né, tanto os números inteiros positivos, quanto as frações, quanto os números racionais, e para eles, aquele conjunto de números era suficiente para resolver todo e qualquer problema. E quando, ali pelos anos 250 a.C., né, eles descobriram que existia a raiz quadrada de 2, que a raiz quadrada de 2 era um número irracional, né, isso provocou uma crise, uma mudança, né, nos conceitos dos matemáticos, filósofos da época, que perceberam, né, que, na verdade, as frações não eram o maior conjunto de números existente, né? Então, a gente vai trabalhar essas ideias aqui nesse primeiro mês, tá? Então, tá prevista uma atividade de avaliação lá no final do mês de agosto. No mês de setembro, a gente vai trabalhar algumas ideias topológicas, conjuntos abertos e conjuntos fechados, né, para chegar na ideia de limite de uma função. Tá? A gente vai trabalhar a ideia e o cálculo de limites no infinito, limites infinitos, indeterminações, né, para conseguir definir o que é uma função contínua, né, quais são as principais propriedades das funções contínuas em um intervalo fechado, como o teorema do valor intermediário. Né? Então, a atividade de avaliação 2 está prevista lá por metade do mês de outubro, dia 14. Né? Aí a gente começa o estudo de derivadas, né? A gente vai ver a definição e o cálculo da derivada através de um processo limite. Né? Vamos deduzir algumas regras através da sua definição, né?
analisar a relação entre derivada e crescimento, né? Que a gente sabe que quando a derivada de uma função é positiva no intervalo, aquela função é crescente naquele intervalo, e outros teoremas que relacionam essas duas coisas, né? No dia 4 de novembro está prevista uma atividade 3 de avaliação, né? A gente vai continuar, então, o estudo das funções deriváveis até a atividade 4 ali, prevista no dia 23 de novembro, tá? Porque a gente vai ter algumas aulas ainda antes do dia 2, onde eu vou fazer análise das atividades, né? Para fazer algum esclarecimento de dúvidas, preparação para o G2, que vai ser lá no dia 7 de dezembro. Tá? Então, eu preciso de um tempo aqui, né, para conseguir corrigir as atividades, né, fazer o cálculo das médias, responder qualquer dúvida, qualquer questionamento, que às vezes as pessoas, mas eu não discordo aqui do detalhe da nota, não sei o quê. Então, para eu ter esse tempo, né, eu fiz este calendário aqui com as atividades. Tá? Mas eu acredito que essas aulas aqui na quantidade definida aqui no nosso cronograma vão ser suficientes para a gente conseguir fazer um bom estudo aqui do conjunto dos números reais, das funções, dos limites e das derivadas das funções. Tá? Muito bem. Então, vou aproveitar aqui, pessoal, esses textos que tem aqui, né? Vou abrir esse arquivo aqui sobre o conjunto dos números reais. Então, se vocês quiserem acompanhar ali, né? Isso aqui é uma apresentação do PowerPoint, tá? Que eu compartilhei ali, né? Acaba facilitando aqui a utilização. Tá. Então, deixa eu ver isso aqui. Então, como eu disse antes, né, dentro do conjunto dos números reais, existem diversos subconjuntos que são muito conhecidos, né, que têm uma evolução histórica e, por isso mesmo, acabaram criando uma tradição, né, e é bastante importante a gente respeitar, né, os diversos momentos que acabaram, né, se sucedendo e gerando esses conjuntos que são os principais subconjuntos dentro do conjunto dos números reais. Né. O conjunto dos números naturais, que é denotado ali pela letra N, que eu escrevo ali, ó, é o 1, o 2, o 3, etc., o N mais 1, né? Então, é o conjunto dos números inteiros positivos. Tá? Eu considero que dentro do conjunto dos números naturais não tem o zero. Tá? O zero, para mim, não é um número natural. Por quê? O conjunto dos números naturais, né, ele é utilizado pelas pessoas, né, para contar objetos. Né? Quando a gente é criança, a gente aprende a contar objetos. Né? Uma bola, duas bolas, uma boneca, duas bonecas, três bonecas. Né? Então, os objetos que nos rodeiam, a gente aprende a contar com os números naturais. E nenhuma criança aprende a contar com zero. Né? Ali dentro da sala tem 0 carros, ali dentro da sala tem 0 escadas. Isso não existe. Tá? A gente não conta com o zero, a gente não aprende naturalmente com o zero, a gente aprende o zero depois. Né? Então, para mim, o zero não pertence ao conjunto dos naturais. Os números naturais começam com o número 1, depois o número 2, o número 3 e assim por diante. Né? Então, os números naturais eles são construídos dessa forma. Tu tem um número natural n, para obter o próximo, tu soma 1. Né? Então, o n mais 1 é o sucessor do n, depois vem o n mais 2, que é o sucessor do n mais 1, e assim por diante. Né? É um conjunto ilimitado superiormente, é o que quer dizer esses 3 pontinhos aqui. Né?
É um conjunto infinito, o conjunto dos números naturais. E, dentro da história, né, é o primeiro dos conjuntos que foi utilizado para a contagem de objetos, né, na matemática grega, né, no Antigo Egito, né, no leste europeu, né, as civilizações mais antigas usavam o conjunto dos naturais também com este objetivo, né, de contagem de objetos. Aí, com o passar do tempo, né, não necessariamente nessa ordem, né, vieram conjuntos de números inteiros que apareceram ali, dependendo do país, dependendo da região do mundo, né, apareceram bem ali, às vezes na Idade Média, né, séculos XIV, XV, começaram a aparecer as ideias de números negativos, né, para representar a ideia de dívida. Então, quando uma pessoa tem uma dívida com outra, né, eu te devo 100, então o saldo dessa pessoa em relação àquela outra é menos 100, né? A ideia é que está faltando alguma coisa. Tanto é que até ali os séculos 13, 14, né, quando eventualmente uma equação tinha uma solução que era número negativo, alguns autores chamavam de números falsos, né? Que até aquele momento não se aceitava muito bem os números inteiros negativos, né? Hoje a gente utiliza, né, o sinal de negativo, né, -1, -2, -3, por exemplo, temperaturas negativas existem na escala Celsius, né? Então, há poucos dias, por exemplo, a temperatura foi negativa em várias regiões aqui do estado, né, -2, -5, -10 graus Celsius, né? Às vezes a sensação térmica atinge até valores negativos abaixo de 10 negativos, né? -12, -13. E na escala Celsius, quando alguém te diz assim, ó, a temperatura é -5 graus Celsius, tu tem uma ideia, né, do quão frio está com esta escala, porque a gente está acostumado, né, com a escala Celsius. Hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a temperatura oscilou ali em torno de 12, 13, 15 graus, né? Nessa época do ano, à noite, por exemplo, a temperatura pode chegar a 10 graus Celsius, 9 graus Celsius, dependendo da região do estado, né? E é uma coisa que é normal, a gente entende e sabe interpretar o significado dessa informação. Como eu disse antes, né, lá na matemática grega, os filósofos, né, os matemáticos acreditavam por muito tempo que os racionais, o conjunto dos números racionais, eram o maior conjunto existente, né? Eles imaginavam que as frações eram suficientes para resolver todo e qualquer problema, e uma fração é uma divisão de números inteiros em que o denominador é diferente de zero, né? São todos os números da forma P sobre Q, onde o P e o Q são números inteiros e o Q é diferente de zero. Esse é o chamado conjunto dos números racionais, que é denotado pelo símbolo Q, né? Então, as frações, os números racionais, servem para expressar a ideia de comparação, né? Quando a gente diz assim, olha, houve um aumento de 5%, né, no preço de uma determinada mercadoria, né, é uma forma da pessoa saber, bom, a mercadoria custava 100, houve um aumento de 5%, passou para 105, né, por exemplo. Essa é a ideia de expressar uma quantidade na forma de uma porcentagem, né, para cada 100, tantos de aumento ou até mesmo de diminuição de preço, né? Isso também acontece. E outros valores, né? Aumento de peso, aumento de massa, aumento de velocidade, enfim, diminuição, né? Então, as frações servem para fazer comparações e são muito importantes se a gente está familiarizado, especialmente com as comparações expressas em termos de porcentagem, né? A inflação, por exemplo, que é um índice, né, tem vários índices que medem aumento de preços, né? São o IGPM, o IPCA e outros índices que expressam também essas variações em termos de porcentagem, né? O conjunto dos números reais, então, finalmente, é a união, né, do conjunto dos números racionais com os números que não são racionais. O R menos Q, né, é o conjunto dos números reais menos o conjunto dos racionais. Então, é o chamado conjunto dos números irracionais, né? Então, dentro do conjunto dos números reais, esse conjunto é o maior de todos, né?
existem muito mais irracionais do que racionais, né? Então, juntando esses dois conjuntos, o conjunto dos racionais com os irracionais, resulta o conjunto dos números reais, né? Então, por exemplo, o número raiz de 2, né, a gente sabe que é um número irracional. O número raiz de 3, a gente sabe que é um número irracional. O número e, o número π. Né? Então, existem muitos exemplos de números irracionais que estão presentes aí no dia a dia das pessoas que trabalham com matemática, trabalham com física, em geral o pessoal das engenharias, né, lida tanto com números racionais quanto com números reais, né. As pessoas que no seu dia a dia desenvolvem atividades que, por exemplo, de comércio, atividades de serviços, né, e geralmente não lidam com números irracionais, né, para boa parte da população, digamos assim, né, as frações são suficientes para resolver a maior parte dos problemas, né? Vamos e venhamos que é o que acontece de fato, né? Então, esse conjunto, né, que é o conjunto dos números reais, né, é um conjunto que é chamado de um corpo. Tá? O que é, dentro da álgebra, né, vocês já talvez tenham feito o estudo da álgebra, aqui no curso de matemática tem duas disciplinas de álgebra, né, álgebra A e álgebra B. Então, tem diversas estruturas algébricas que são conhecidas dentro da álgebra, e uma delas é o que a gente chama de corpo. Né, e o conjunto dos números reais é um corpo. Né, então, neste conjunto existem duas operações, uma é a adição e a outra é a multiplicação. Né. A adição, né, pega dois números reais, x e y, e faz a soma, né, que é representada por x mais y. E a soma de dois números reais é, de novo, um número real. Né? Por exemplo, 0 mais 1 dá 1. 3 mais 2 dá 5. 5 mais raiz de 2 dá 5 mais raiz de 2, que é um número real. Né? E a multiplicação pega dois números x e y e faz o produto. X ponto y é o produto, né? É o resultado da multiplicação desses dois números, que sem sombra de dúvida será também um número real, qualquer que seja o x, qualquer que seja o y. Tá? Por exemplo, pega 2 vezes 3 dá 6, que é um real. Né? 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2, que é um número real. Né? Então, essas duas operações, né, a adição de dois números, a soma, né, x mais y, e o produto, a multiplicação x vezes y, essas duas operações satisfazem esses axiomas aqui, né, a associatividade, né, para todo x, y e z pertencente aos reais, a soma x mais y somada com z, né, tem aqui o parênteses, né, que engloba o x e o y. Significa que eu tenho que somar o x com o y primeiro e depois somar com o z. O resultado dessa soma é o mesmo que somar o y mais z primeiro e depois somar com o x. Então, a gente chama de associatividade, e a mesma coisa acontece na multiplicação. Né? X vezes y primeiro multiplicados, depois multiplicados por z, resulta no mesmo que multiplicar o y pelo z primeiro e depois multiplicar pelo x. Né? Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 3 vezes 5, né, eu posso fazer 2 vezes 3 primeiro, que dá 6. Multiplica por 5, dá 30. Ou eu faço 3 vezes 5, que dá 15, depois multiplico por 2. 2 vezes 15 também dá 30. Né? E a soma a mesma coisa. Né? A operação de adição e a de multiplicação, essas duas operações satisfazem a propriedade da comutatividade. Né? X mais y igual a y mais x, e x vezes y igual a y vezes x. Né? Como a gente diz, né, a ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação de números reais. 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2. 5 vezes 4 igual a 4 vezes 5, é a mesma coisa a soma. Né? 4 mais 5 e 5 mais 4 é a mesma coisa. Existem elementos neutros, né? No caso da adição, no caso da soma, o zero é o elemento neutro, x mais zero é igual a x para qualquer x. No caso da multiplicação, o 1 é o elemento neutro, x vezes 1 é igual a x para qualquer x pertencente aos reais. Né? Todo número real
possui um inverso aditivo, menos x, que somado com ele dá zero. Por exemplo, 2 mais menos 2 dá zero. 3 somado com menos 3 dá zero. Menos 5 somado com 5 dá zero. Né? E se o x for diferente de zero, todo número real diferente de zero possui um inverso multiplicativo, que é x na menos 1, que multiplicado por x dá 1. Né? Então, 2 vezes 2 a menos 1 dá 1. 3 vezes 3 a menos 1 dá 1, e assim sucessivamente para qualquer número real diferente de zero. Né? Então, o único número que não possui inverso multiplicativo dentro dos reais é exatamente x igual a zero. Né? E a distributividade para todos x, y e z pertencentes aos reais, o produto x vezes y mais z é igual ao produto de x por y somado com o produto de x por z. Né? Então, todas as propriedades são satisfeitas pelo conjunto dos números reais, né? E isso, né, o conjunto de todas estas propriedades que são satisfeitas simultaneamente, né, transformam o conjunto dos números reais num corpo. E vejam, por exemplo, ó, por que o Z não é um corpo? Né? Porque o conjunto dos números inteiros, por exemplo, não possui inverso multiplicativo para qualquer número inteiro. Né? Por exemplo, dentro do conjunto dos números inteiros, o 2 não possui inverso multiplicativo. Né? Por quê? Porque o inverso multiplicativo de 2 é 1 meio. E 1 meio não é inteiro. Né? Então, o conjunto dos números inteiros ele não é um corpo. O conjunto dos números racionais, por exemplo, né, ele é um corpo. Né? O conjunto das frações é um corpo. Né? Porque todo número racional, diferente de zero, possui inverso, que também é um número racional. Né? Agora vejo que, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, esta propriedade aqui, ó, ó, dentro do conjunto dos números reais, né, sempre que eu fizer a multiplicação de dois números reais, o resultado também será um número real. Tá? Qualquer que seja o par de números. Né? 2 vezes 3 dá 6, que é um número real. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 é um número real, raiz de 3 é um número real, quando eu multiplico da raiz de 6, que é um número real. Né? Agora, vejo que dentro dos números irracionais, né, essa propriedade não é válida. Porque vejam, ó, se eu pegar o raiz de 2, que é um número irracional, se eu multiplicar por ele mesmo, né, raiz de 2 vezes raiz de 2, eu estou multiplicando dois números irracionais, mas o produto, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2, que é um número racional. Né? Então, o produto dos dois números irracionais nem sempre será um número irracional. Né? Então, o conjunto dos números racionais tem, digamos, esse defeito. Né? Existem certos elementos lá dentro do conjunto dos números irracionais que, quando tu multiplica os dois, o resultado fica fora do conjunto. Este defeito, este problema, né, não ocorre com o conjunto dos números reais. Tá? Sempre que tu pegar qualquer par de números reais, escolhidos os dois arbitrariamente, né, dentro do conjunto, sempre que tu multiplicar os dois, o resultado será também um número real. Né? Então, isso é uma propriedade notável, né, do conjunto dos números reais, né, que diferem, por exemplo, dos números irracionais. Tá? Alguma pergunta aí, algum comentário sobre estas observações que eu fiz? Muito bem, então vamos chamar atenção para mais alguns detalhes aqui, né,
que a gente chama que, a gente diz, melhor dizendo, que o R, o conjunto dos números reais, é um corpo ordenado, né? Isto é, tu pode dividir este conjunto em 3 grandes subconjuntos, né? O chamado subconjunto do R+, que é o conjunto dos números reais positivos, né? Esse conjunto cumpre as seguintes condições: a soma e o produto de 2 números positivos são positivos, né? Se tu pegar 2 números reais positivos e somar ou multiplicar esses 2 números, o resultado será um número também positivo. Então, a gente diz, né, que esse conjunto R+, esse subconjunto R+, dos números reais positivos, ele é um conjunto fechado em relação à soma e o produto, porque a soma de 2 números reais positivos é um número real positivo, e o produto de 2 números reais positivos é um número real também positivo. Então, dado um número real x, uma das 3 alternativas acontece. Ou o x é igual a 0, e neste caso ele não será nem positivo nem negativo, ou o x pertence ao R+, ou o menos x pertence ao R+. Tá? Por exemplo, x igual a 4 é um número real positivo, né? O menos 4 é um número real negativo, né? Então, R- é o conjunto dos menos x, onde o x pertence ao R+. Então, se o x igual a 4, por exemplo, né, é um número real positivo, o menos 4 é um número real negativo, que pertence ao R-. Né? Portanto, se eu pegar o x igual a menos 4, né, menos 4 será igual a 4, que pertence ao R+. Tá? Então, sempre que eu escolher qualquer número real, né, uma das 3 condições vai acontecer. Né? Ou o x vai ser igual a 0, ou esse número será positivo, ou menos este número será positivo. Né? Então, o R é a união do R+, com o R- com o 0. Né? Então, o conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números reais positivos, números reais negativos, e o conjunto que contém o 0. Né? Então, o conjunto dos números reais, a gente pode imaginar assim, que se a gente pensar, né, geometricamente, é que ele forma, a gente pode imaginar assim, uma reta, né, com os números reais alinhados da esquerda para a direita em ordem crescente. Né? Então, se a gente imaginar assim, que num determinado ponto ali daquela reta, a gente coloca o número x igual a 0, né? A gente vai colocar à esquerda do 0, né, os números negativos, à direita do 0 os números positivos. Né? Então, eu posso imaginar assim, né? Tem bem lá do menos infinito, tá? Aí vem aqui o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Né? Então, o conjunto dos números reais tem essa característica, é um conjunto ilimitado, tanto inferiormente quanto superiormente. Né? Não existe um menor número real de todos. Né? Qual é o número real que é o menor de todos? Não existe. Não existe um número real que seja maior que todos os outros. Né? Não existe um valor máximo dentro desse conjunto. Ele é um conjunto ilimitado superiormente e é ilimitado inferiormente. Né? Tu pode imaginar números reais tão grandes quanto tu quiser, pode imaginar números reais tão pequenos quanto tu quiser, no sentido de valores negativos, né? Arbitrariamente escolhidos. Isso é uma característica que, por muito tempo, gerou muita controvérsia, né? Porque, como eu disse para vocês, né, na filosofia, por muito tempo, vejam que, por que eu falo em filosofia? Você imagina que até os anos 60 ali do século passado, né, os cursos de matemática, de física e de filosofia eram praticamente idênticos. Né? Existia a chamada faculdade de filosofia. Então, a pessoa fazia filosofia, podia dar aula de matemática, podia dar aula de física, podia dar aula de filosofia,
né? Não existia uma distinção, né, praticamente entre esses cursos. E à medida que o tempo foi passando, né, os cursos começaram a se separar, né, no que diz respeito aos cursos de bacharelado. Então, a filosofia ela se confundia com as demais ciências, né? E por muito tempo ali, como disse para vocês ali, na época da matemática grega, né, se imaginava que somente os números racionais seriam suficientes para explicar tudo o que acontecia no universo, né? E claro que à medida que o tempo foi passando, né, os números foram sendo descobertos e se descobriu, né, por exemplo, a raiz quadrada de 2, né? Como é que foi a descoberta da raiz quadrada de 2, pessoal? Nos problemas de geometria, né, que envolvem cálculo de medidas de comprimento, medidas de ângulos, né? Lá pelas tantas, alguém formulou o problema, como calcular a diagonal, né, de um quadrado de lado 1. Né? Então, vocês imaginarem aqui um quadradinho, né, de lado igual a 1, certo? Bom, se vocês traçam aqui a diagonal do quadrado, né, pelo teorema de Pitágoras, né, aplicado, né, ao triângulo retângulo formado pela diagonal dos dois lados aqui do quadrado, né, tu vai ter os dois catetos iguais a 1, quadrado de lado 1. Né? Então, a diagonal do quadrado será igual à raiz quadrada de 2. E, por muito tempo, se imaginou, mas aí foram indo descobrir que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Né? Não é possível escrever a raiz quadrada de 2 através de uma fração. Né? E o argumento é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenvolver para vocês aqui. Peraí. O que aconteceu aqui? Esse negócio. Só um minutinho. O que a raiz quadrada de 2 é um número irracional? Né? Vamos ver. Está meio lento aqui, mas daqui a pouco ele se ajeita. Então, a raiz quadrada de 2, né, é um número irracional. Né? E para isso, né, para a gente demonstrar esta afirmação, né, vamos supor que a raiz quadrada de 2 seja, de fato, um número racional. Para ver o que vai acontecer. Então, vamos supor que a raiz quadrada de 2 seja igual a uma divisão de dois números inteiros. Digamos, P sobre Q. Onde P e Q são números inteiros primos entre si. Né? Ou seja, é uma fração irredutível, né? Não tem nenhum fator comum. Professor, não está compartilhando a tela. Não está compartilhando? Tá. Então, por favor, já vou fazer isso. Tá. Então, olha só. Então, voltando aqui, vamos imaginar, né? Eu quero demonstrar aqui que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Né? Conforme disse para vocês, né, esse número surgiu ali como uma consequência da aplicação do teorema de Pitágoras no cálculo da diagonal de um quadradinho de lado igual a 1. Então, a diagonal desse quadrado será igual à raiz quadrada de 2. Então, vamos supor, né, que esse número, raiz quadrada de 2, seja uma fração, seja uma divisão de dois números inteiros, né, e sejam primos entre si. Isso é, não tem nenhum fator comum, né, entre o P e o Q. Tá? Por exemplo, pode ser 3 dividido por 5, 5 dividido por 7. Não pode ter nenhum fator comum
entre o P e o Q. Tá? Porque se tiver, tu simplifica, né? E aí acaba tendo só números que são primos entre si. Tá? Bom, então, se for verdadeira esta afirmação, né? O que acontece aqui? Eu posso multiplicar, né? Então, eu terei que o Q multiplicado pela raiz quadrada de 2 é igual a P, certo? Só que vejam que o Q e o P são números primos, né, entre si. Então, se eu elevar ao quadrado, essa igualdade, né, eu terei que, aqui, eu terei Q elevado ao quadrado, um lado, Q elevado ao quadrado, Q elevado ao quadrado vezes 2 igual a P elevado ao quadrado. Mas vejam o seguinte, então isso significa que, por um lado, né, se eu tenho aqui essa multiplicação aqui, né, Q ao quadrado vezes 2, né, é um número par, né, é um número par. Tá? Então, o P ao quadrado tem que ser um número par. Para que ocorra essa igualdade aqui, né, tem que ser um número, certo? Mas para que P ao quadrado seja um número par, então P tem que ser par. Porque se o P for ímpar, né, P ao quadrado será ímpar. Tá? Então, o P tem que ser par. Mas veja que se o P é par, o P ao quadrado tem pelo menos 2 vezes o fator 2. Né? Então, o que vai acontecer é que, desse lado aqui, eu terei 2 vezes o fator 2. Bom, mas aqui só tem 1. Então, o outro fator 2 tem que estar aqui dentro do Q. Né? Do Q elevado ao quadrado. Então, tem um fator 2 comum aqui, entre o P e o Q, mas por hipótese, o P e o Q são primos entre si, né? Isso é uma contradição. Né? Então, não pode acontecer, né, esta igualdade, isto é, não pode acontecer que raiz de 2 seja igual a P sobre Q, né? Porque isso é uma contradição, né? Vejam, ó, do lado direito, há um fator igual a 2. Né? Portanto, do lado esquerdo, vou escrever aqui para vocês entenderem bem. Né? P ao quadrado do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, há um fator 2. Portanto, do lado direito, P ao quadrado deve ser par. Se P ao quadrado é um número par, então o número P também é par. O número P. Vou botar aqui direitinho. Se P fosse ímpar, P ao quadrado seria ímpar. Tá? Então, então, o fator P ao quadrado, esse fator aqui, ó, se o P for par, ele tem pelo menos um fator igual a 2. Então, P ao quadrado deverá ter pelo menos 2 fatores iguais a 2. Né? Assim, do lado direito, o fator
Q ao quadrado tem que ter o fator 2. Né? Esse fator aqui, ó, tem que ser par também. Mas isso contradiz, né? Isso contradiz a hipótese que o P e o Q são primos entre si. Ó. Que eu estou chegando à conclusão que tanto o P quanto o Q eles são números pares. Né? Certo? E para que o Q ao quadrado seja par, então o Q também deve ser par. Né? O Q deve ser par. Porque o Q ao quadrado nada mais é do que Q vezes Q. Né? Então, se o Q ao quadrado é par, o Q deve ser par. Contradizendo a hipótese de que P e Q são primos entre si. Então, a conclusão é que raiz de 2 é um número racional. Então, realmente, esse número não é uma divisão de dois números inteiros. Né? Então, isso é realmente uma propriedade extraordinária, né, dos números racionais, que, de fato, né, a raiz quadrada de 2 é um número real. Existe, né, um número real pertencente, existe um número pertencente ao conjunto dos números reais que ao quadrado é igual a 2. Né? Certo? Isso é possível demonstrar através, né, da análise, é uma coisa que nós vamos chegar a essa conclusão, que realmente esse número existe. Né? Só que ele não é um número irracional, né? Ele é uma expressão que, por mais que tu calcule, né, por exemplo, se tu pega uma calculadora, quer ver, eu vou pegar a calculadora aqui, vou colocar 2, né? A raiz quadrada de 2, vocês vejam que dá essa sequência de algarismos aqui, 1,41, 42, 13, 5, etc., né? E não existe uma regra de formação, né, suficientemente simples, porque vejam, aqui está escrito, né, sei lá, 20 ou 30 casas, mas não sei quantas tem aqui, são muitas. Tá? Apesar de eu saber todas essas aqui, eu não sei qual vai ser a próxima. Né? Não existe uma regra de formação, como, por exemplo, 1 dividido por 3. Né? Bom, todas as casas decimais são iguais a 3. Né? Eu não preciso saber, não preciso escrever a próxima, eu já sei que é 3. Né? Faço lá, 5 dividido por 9. Ó, é 0, 5, 5, 5, 5, 5. Por que aparece esse 6 aqui? Na verdade, esse 6 é resultado de um arredondamento. Né? Os 5 nonos, na verdade, é 0, 5, 5, 5, 5, 5. Né? Aí é uma infinidade de casas decimais iguais a 5. É a soma de uma série, né, cujo termo geral é 5 sobre 9 elevado a i. Né? Certo? Então, toda vez que eu divido, né, dois números inteiros, né, 4 dividido por 3, por exemplo, dá 1,30. A regra de formação ela é bastante simples, né? Isso é uma diferença em relação à raiz quadrada de 2. Ó. Tu pode ter acesso ali, tu pode ter o conhecimento de muitas casas decimais, mas isso não quer dizer que tu vai saber qual é a próxima. O que vem depois do 7 aqui? A gente não sabe. Né? Esse 7, inclusive, pode ser um arredondamento, como aconteceu ali nos 5 nonos. Né? Então, esse último dígito que aparece aqui, ele, em geral, não é confiável. Né? A gente não sabe se ele realmente é o algarismo que acontece na sequência, né? Ou o resultado de algum arredondamento. Ó. Veja que quando eu faço 1 sobre 3, ó, todos os algarismos são iguais a 3. Né? Aqui não há dúvida, porque a gente conhece a regra de formação do 1/3. Né? Mas quando eu faço 5 sobre 9, ó, dá essa diferença. Tá? Então, essa é uma das diferenças, né, entre os números racionais, como os 5 nonos, ele tem uma regra de formação bem conhecida, né, e os números racionais. Né? Por exemplo, se eu divido 27 por 99, né, dá 0,27, 27, 27, 27. Então, a gente sabe que é uma sequência, né, de casas decimais regulares. 27, 27, 27. É uma chamada dízima, né, periódica. Então, é o 2 e o 7, seguidos um após o outro, indefinidamente. Tá?
Essa é uma característica, então, da divisão de números racionais, que diferem da expressão que define um número irracional, né? Outros exemplos de números irracionais, por exemplo, a função n na x, né? Se eu calculo, por exemplo, o e elevado na 1 é igual a e, é também um número irracional, é uma soma na famosa série, né? Na série do e na x, que é o somatório de x na y sobre fatorial de i com i varia de 0 até infinito, que é o chamado número de Euler, também é um exemplo de número irracional. Vocês podem calcular aqui essas muitas casas decimais e vocês não sabem qual é a próxima, né? Não existe uma regra de formação suficientemente simples para que eu possa expressar este número como uma divisão de dois números inteiros, né? O outro número que é bastante famoso, né, o π, 3,14, 15, 92, 65, 35, né, etc., é também um exemplo de um número irracional, né? Vocês podem aí escrever as muitas primeiras casas decimais aqui do π, mas isso não quer dizer nada, né, quanto à regra de formação. Vocês não vão deduzir a regra de formação porque ela não existe, né? Isso é uma característica dos números irracionais, né? Raiz de 3 também é um exemplo de número irracional, né? A raiz quadrada de 5 é também um exemplo de número irracional, e assim muitos outros, né? Certo? Então, dentro do conjunto dos números reais, né, a quantidade de números irracionais é muito maior do que a quantidade de números racionais, né? Isso é uma característica bastante importante, né? Ter uma ideia dessa estrutura. Então, na verdade, todo número irracional, né, ele pode ser construído como um limite, né, de uma sequência de números reais, de números racionais, melhor dizendo, né? Isso é possível também demonstrar. O número e, por exemplo, é o limite da sequência 1 mais n, 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? Essa é uma sequência bastante importante, ó. Se vocês lembram lá do, né, de Euler, né? É o e, certo? Ó, o e é esse limite aqui, ó. Limite quando n vai para infinito, deixa eu puxar a flechinha aqui. Aqui está lembrado do cálculo, né? Ó, quando eu faço esse limite aqui, ó. Vou botar aqui. 1 mais 1 sobre n, né, elevado a n, né? Então, vocês vejam que quando a gente desenvolve, né, esta sequência, quando a gente calcula este limite, né, o resultado é um número e, que é um número irracional, né? É um processo infinito, né, que converge para o número e, certo? No entanto, se vocês olharem, por exemplo, quando vocês calculam 1 mais 1 meio ao quadrado, né, dá um número racional. 1 mais 1 terço ao cubo, né, é 4 terços ao cubo, é um número racional. Tá? Então, os elementos da sequência são números racionais, mas o limite é um número irracional. Tá? Certo? Então, é uma sequência de números racionais que convergem para o Euler, que é um número irracional. Então, há várias características, né, dentro desse conjunto dos números reais que são realmente interessantes, né, que o diferem
dos demais conjuntos. Tá? O fato de ter uma sequência de números racionais não significa que o limite será obrigatoriamente também um número racional, como neste caso aqui. Muito bem. Então, pessoal, vou encaminhar aqui para o encerramento da aula de hoje, né? Eu apresentei algumas ideias iniciais aqui sobre os principais conjuntos numéricos que vocês conhecem ali da matemática do ensino fundamental e médio, né? Números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Apresentei, então, essa primeira visão ali de que o conjunto dos números reais é um corpo, né? E é um corpo ordenado, inclusive, né? Como nós veremos, a gente sempre pode definir, né? Dados dois números reais, se um é maior que o outro. Né? Essa é uma característica, por exemplo, que os conjuntos de números complexos não têm, né? O conjunto dos números complexos não é um conjunto de números ordenado. Né? Então, o conjunto, né, pensa assim dessa forma, né, inicialmente. Assim, você pode imaginar que a gente pode associar os números reais a uma reta ordenada, onde está o zero ali no ponto central, digamos, né, que é a origem, os negativos à esquerda do zero e os positivos à direita, e é um conjunto ilimitado, superior e inferiormente, e forma um conjunto contínuo, né? Não tem nenhum buraquinho dentro do conjunto dos números reais. Né? Tá bom? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, né? E continuamos na próxima quinta-feira. Uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.